Irmãos, graça e paz. Nós, dando sequência ao nosso trabalho de finanças, ontem tratamos sobre aqueles tópicos e hoje nós vamos tratar como sair das dívidas. Fizemos levantamentos de algumas questões financeiras e agora nós vamos falar algumas coisas importantes no processo de restauração financeira. Quando nós nos deparamos, como ontem nós falamos sobre ser fiador, nós falamos sobre consórcios, nós falamos sobre financiamento. A primeira pergunta que vem à nossa cabeça: mas como que eu vou fazer? Um jovem de 20 anos, numa cidade que nós fomos falar sobre esse assunto, ele perguntou: mas eu tenho 20 anos, eu tenho vontade de ter minha casa, como que eu vou fazer? Ah, eu preciso de uma moto, como que eu vou fazer? Eu preciso alugar um apartamento para eu morar, como que eu vou fazer? Então essas respostas, muitas delas, todas elas, os sistemas têm uma resposta pronta. Mas a dependência de Deus tem também a solução. Só que o sistema trabalha no aqui e agora, no já. E Deus trabalha no Kairos. E muitas vezes nós não queremos esperar o tempo de Deus. Quando eu comecei a falar para um jovem, esse é um outro caso, ele me disse assim: olha, mas como é que eu faço para ter minha casa? Eu falei: olha, você podia fazer o seguinte, comprar um terreno, depois que você comprar o seu terreno, você podia comprar um tijolo, fazer um muro, depois que você comprar o tijolo, você compra mais tijolo, areia e pedra, faz uma edícula, você mora na edícula, depois que você morar na edícula, você constrói a casa na frente. Eu vi que ele já estava cansado daquela conversa, sabe? Eu falei: você já está cansado, né? Você já foi mencionando em anos quanto tempo isso vai demorar. Se você pegar o livro do Gustavo Cerbasi, ele vai fazer uma conta para você muito interessante. Em 10 anos, você fazendo, para deixar, não precisa, eu ia ler isso aí, mas pelo jeito não, o vento levou. Mas o Gustavo Cerbasi faz uma conta interessante. Obrigado. Com 10 anos, você fazendo esse tipo de loucura, né? Você consegue um imóvel que você demoraria 20 anos para conseguir um mais barato. Se você quiser ler essa história no Gustavo Cerbasi, é bem interessante. Bem, nossos objetivos com esse trabalho de vida sem dívidas: revelar o amor de Deus, revelar o cuidado que Deus tem para nós, revelar, livrar-nos do medo do futuro. Não vamos poder fazer mais nada, essa crise, sabe, deixa todo mundo em pânico, porque esta é a indústria do processo chamado Nova Era, a indústria do medo, a indústria das más notícias, viu? Não pense que isso é inseparado do que está acontecendo em termos globais. E a terceira coisa: conduzir-nos em Cristo ao contentamento. Então são coisas preciosas que o Pai tem para nós. Vamos lá. Vamos conhecer, antes de nós lançarmos os textos bíblicos, vamos conhecer o caso da dona Sebastiana. Uma historinha rápida que apareceu aqui no... Deu para entender bem aí o final que ela fala? Várias coisas que ela pratica aqui vão servir de exemplo para nós aqui. Primeiro, sentar e calcular, verificar os gastos, fazer pesquisa de preço. Bem, nós vamos tratar de... Você podia chamar 10 passos, 10 maneiras, ou... A reação às vezes pode ser: mas vem cheio de regrinha, sabe? Mas tem um texto em Provérbios 23:12 que diz assim: aplica a disciplina ao teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Aplica o teu coração à disciplina. Algumas pessoas têm mais facilidade com isso, outras pessoas têm mais dificuldade, mas a graça opera no nosso coração. Então aqui são, às vezes, o caso da dona Sebastiana, uma mulher que, quando o salário era R$300,
Mas olha o exemplo que ela dá. E ela parece uma pessoa triste, acabada, né? Desanimada, né? Ela está assim, sabe? No caixa ela diz, eu acho interessante, ela fala assim, ó, como eu gosto de gastar, eu gosto de pagar também, né? E às vezes a pessoa tem um problema na hora de pagar, né? E tem que pagar isso, tem que pagar. Graças a Deus que tem trabalho, né? Uma das coisas, a primeira coisa, a mais importante, busque a Deus em primeiro lugar. Toda reação de mudança vem de Deus. Deus opera. Lembra que eu falei assim, como que eu vou fazer? Como que eu vou? O eu vai sempre na frente. É assim que o sistema quer que nós façamos. Porque aí nós vamos fazer o quê? Conforme o sistema quer. Ele vai nos ajudar de uma maneira que ele lucre, né? Bem, precisa da revelação de Deus, precisa buscar a vontade de Deus, para que haja a mudança, que esse tudo vem dele, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Se você pegar o contexto desse texto, ele está falando sobre algumas coisas básicas. Está falando sobre comer, sobre vestir. É isso que Deus está falando naquele texto. Mas Deus é tão misericordioso que Ele acrescenta mais do que comida e vestido na nossa vida. Senhor, eu ouvi algumas coisas que para o meu racionalismo é difícil, mas está escrito na sua palavra. Mesmo que esse pregador tenha torcido alguns textos, eu quero que o Senhor trate comigo. Porque tem algumas coisas que eu não encontro contentamento. Uma coisa que nós temos uma ilusão, é de se nós ganharmos mais, nós vamos ter nossas finanças equilibradas. É um engano. Se eu tivesse tempo, eu ia contar a história de um homem que ganhou na loteria esportiva. E se você assistiu, passou esse Globo Repórter. Vários que ganharam na esportiva. E a maioria deles não tinha mais nada. Alguns conseguiram manter um capital pequeno, perto do que eles ganharam, mas a maioria. Então, não é a quantidade, mas é a dependência de Deus para ter a vida equilibrada. O segundo ponto, você olha para isso, nós podemos colocar aí, reconheça que você está devendo ou fora da vontade divina, porque tem algumas pessoas que não devem. Elas não devem porque têm equilíbrio, mas não vivem no contentamento também. Então, como eu disse, alguma coisa pode estar desconectada com a vontade de Deus. O Nelson Rodrigues, se o pastor Glenn tivesse aqui, ele ia entender, é o nosso dramaturgo, Pó de Arroz. Ele afirmou o seguinte: só os sábios enxergam o óbvio. Porque esse ponto é importante. Quando nós fazemos a consultoria numa família, se nós vamos fazer uma consultoria, você precisa trazer todo o seu esquema financeiro. Você precisa trazer quanto você gasta, quanto você ganha, com luz, com água, com aquele tudo lá que tem na planilha que nós vamos mostrar mais para frente. Bom, agora vem as dívidas. Tem uma planilha só de dívida. Você coloca ali a loja que você deve, ou seja lá o que for, se é o padeiro, o leiteiro. Você viu, dona Sebastiana, nada de conta em padaria, e é isso. Aí mora o perigo, ela disse, né? Na segunda reunião que nós fazemos, geralmente acontece isso. A pessoa fala assim, na primeira já fala assim, não, eu não devo muita coisa não. Mas ele leva, leva a folha.